a gente já tem autonomia para falar e tratar dos assuntos que vão ser abordados aqui nessa manhã. Quero desde já também parabenizar cada um dos residentes que estão aqui se empenhando, se esforçando, batalhando, lutando por uma vida melhor, né, por novas oportunidades e possibilidades. Eu tenho certeza que Deus tem coisas muito boas preparadas para vocês. Quero também parabenizar os familiares dos residentes que se empenharam em estar aqui dando apoio nesse momento tão importante para os residentes. Eu quero, antes de tudo, deixar uma palavra aqui. Na verdade, eu me preparei para trazer uma palestra para os familiares, mas eu tenho certeza que o que vai ser dito aqui é muito válido, tanto para os familiares quanto para os residentes. Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? Pega a tua Bíblia aí no nome de Jesus. A gente vai meditar num versículo, em seguida a gente vai estar abordando aqui o tema dessa palestra. Eu preparei um material, irmão José. Não sei se eu consegui ter acesso a esse material. Eu gostaria que o senhor entregasse para os familiares dos residentes. Hoje a gente vai falar sobre codependência. Quem sabe aí o que é codependência? A gente vai falar de codependência emocional no sentido dos familiares com relação aos residentes. A gente sabe, irmãos, que a família também, de certa maneira, ela é muito prejudicada por conta do uso abusivo, por conta da adicção ativa. Os familiares acabam também nessa linha de frente, sendo prejudicados por tentar ajudar o dependente, no caso. E a gente hoje vai aprender aqui alguns princípios básicos para que se haja um melhor convívio entre a família e o residente, e a família possa ofertar essa ajuda da melhor maneira possível. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, você que tem Bíblia, pega aí a palavra de Deus. Eu acabei esquecendo de dizer também, mas antes de tudo, eu também sou um adicto em recuperação. Por muito tempo da minha vida, eu passei no uso abusivo de álcool e de outras drogas, e quando eu tive um encontro com Deus, a minha vida mudou. Passei por muitas instituições e eu não tive muito sucesso, porque quando eu saía, acabava recaindo, mas quando eu decidi entregar a minha vida de forma verdadeira, sincera e honesta para Deus, aí o milagre aconteceu. No nosso caso, irmãos, quem tem problemas com adicção, a forma mais direta de você se sobressair dessa situação é você se entregando verdadeiramente e decidindo viver na verdade da palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. 6. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo 5 para uma melhor compreensão. Amém? Diz assim, Deuteronômio 6, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás, ensinando aos teus filhos. Delas falarás assentado em tua casa, e estando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Amém? Irmãos, eu quero convidar vocês a ficarem de pé, para que a gente possa fazer uma breve oração. Em seguida, a gente vai estar aqui abordando os assuntos aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, como foi dito. Hoje a visita, eu tenho certeza que vocês querem aproveitar. Feche os olhos quem puder. Ora comigo assim: grande Deus e maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus, te damos aqui, Senhor, a direção desse trabalho, te pedindo, meu Deus, que o Senhor venha falar ao mais íntimo do nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que deve ser dito, Senhor. Queremos aqui nessa manhã, Senhor, glorificar e louvar o teu nome, porque sabemos que o Senhor está no nosso meio, Pai. Opera aqui a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Sentar aí, meus irmãos, que eu vou glorificar. Amém. Então, irmãos, vai ser distribuído aí um material para os familiares, e hoje eu quero falar sobre codependência emocional. O que é isso, né? A gente vai ver aí no contexto teórico que vai ser entregue aí esse documento, esse papel, que vai falar de certa teoria sobre a codependência. Eu vou ler aqui, eu quero que vocês deem atenção, porque isso aqui é muito importante. Ele diz assim: o que é codependência?
A codependência pode ser definida como um transtorno emocional característico de familiares de pessoas que convivem com dependentes químicos. Ou seja, como eu havia dito, irmãos, a codependência ela está relacionada ao familiar querer de alguma maneira ajudar o residente, ajudar o dependente. Então a família acaba ficando dependente de que o residente se recupere para que ela também consiga ficar bem. Enquanto ele não está bem, ela não consegue ficar bem, né? Então a gente vai continuar aqui falando sobre isso. Ele diz assim, ó, esse transtorno de personalidade pode também ser um fenômeno psicológico intra e interpessoal que afeta o bem-estar emocional, físico e profissional de milhares de pessoas. Eu quero trazer mais uma vez esse contexto de codependência para a questão da dependência química. Os familiares, por vezes, eles querem por fim na força que o indivíduo se recupere, que ele saia da adicção, e por muitas vezes, irmãos, o próprio residente ainda não se encontrou, ainda não teve esse choque de realidade para abandonar a dependência química. E isso não precisa, irmão, ser um fator que vai me prejudicar no ambiente profissional, na minha família e no meu emocional. Eu preciso entender que o problema da adicção tem que ser, antes de tudo, ser tratado pelo próprio dependente. Ele tem que desejar se recuperar, ele tem que desejar sair. Enquanto isso não acontecer, meu irmão, não vai adiantar você querer bater cabeça ou você querer mudar alguém, porque a gente sabe que a gente não tem poder para mudar ninguém. Cada um muda segundo as suas vivências e a sua vontade. Ele continua dizendo assim, ó, o sofrimento decorrente das consequências do comportamento problemático do familiar, somado à redesignação do que ele precisa de ajuda a qualquer custo, é dominada pela codependência. Então é como eu falei, muitas vezes a gente quer por fina força que a pessoa saia, mas às vezes o indivíduo mesmo não quer sair, ele mesmo não quer abandonar. E se ele não quiser abandonar, de nada vai adiantar você querer isso por ele. Por quê? Porque ele precisa realmente se empenhar, se esforçar, trabalhar o seu caráter, trabalhar em sua vida pessoal, para que dessa maneira ele possa se livrar da dependência química. Ele diz, o termo surgiu na década de 40 a 50, de 1940 a 1950, foi conivente a instrução no grupo de Alcoólicos Anônimos, ou seja, essa expressão codependência química, codependência pessoal, física, ela está completamente relacionada ao grupo de Alcoólicos Anônimos, que foi o primeiro grupo existente, e depois veio o grupo de Narcóticos Anônimos, que é no qual muitos se inserem. Então essa expressão codependência está completamente relacionada ao familiar de algum residente, de algum dependente, que está buscando para que esse residente saia da dependência química para que ele possa viver uma vida normal. Mas eu quero te dizer, meu irmão, nessa manhã, que dá para você tocar o barco da sua vida e ainda assim ajudar aquele que está precisando de ajuda, que está lutando contra a dependência. Eu preciso apenas conciliar as partes da minha vida. Eu não posso deixar de viver, de buscar a minha evolução pessoal, porque eu tenho um familiar internado numa instituição, porque eu tenho um familiar que está passando por problemas com vícios. Eu preciso, antes de tudo, entender que eu tenho a minha vida. E se na minha vida eu não tenho problema com vícios, então eu tenho que tocar o barco para frente. Eu tenho que ajudar da melhor maneira possível. Até porque se eu não estiver bem, eu não vou ter como ajudar aquele que está precisando. Eu vou pular aqui porque vocês já têm aí o papel na mão de vocês. Depois vocês vão darem uma olhada, vão ler com mais calma. Tem muito assunto aqui que eu quero abordar. E eu quero falar aqui, antes de mais nada, dizer que o que a gente vai dizer aqui não é uma fórmula específica, não é uma fórmula mágica, eu vou fazer e pronto, eu vou conseguir ajudá-lo. Porque, como eu disse, irmãos, o residente só vai ser ajudado se ele mesmo se ajudar.
Só vai conseguir se libertar da adicção se ele mesmo quiser sair. A família pode ser a família maravilhosa que for, dar toda a assistência, ajudar da melhor maneira possível, mas se o residente não sentir o desejo e não buscar por essa libertação, ele não vai conseguir. Então eu vou dar aqui algumas instruções, como eu disse, não é uma fórmula mágica, mas eu sei que se você colocar em prática esses princípios, você vai conseguir viver de uma forma mais leve e muito melhor. Então aqui ele diz assim: como a família pode ajudar o dependente na recuperação? O primeiro ponto que eu quero abordar é buscar conhecer o real problema do dependente e todo o conteúdo e informação que for relacionado à dependência daquele residente. Hoje em dia, irmãos, a gente já tem nas nossas mãos, através do celular, uma ferramenta de informação. Ali, tudo que você pesquisar no Google, você vai encontrar ali uma resposta. Então, a gente muitas vezes vê pessoas que não têm tanto conhecimento e alegam não ter como ajudar. Basta buscar informação. Junto à própria instituição, você vai encontrar informações de como é que você deve lidar com o residente no momento em que ele for acolhido, no processo terapêutico, que tem a duração de 6 meses, nos dias de visita, até mesmo quando ele sair. Tem um psicossocial que está responsabilizado por instruir os familiares. Mas cabe a cada familiar buscar essa instrução, essas informações junto à instituição. Então, a melhor maneira de ajudar o residente que está em recuperação ou até mesmo que já saiu da recuperação é buscando informação e usando essas informações ao meu favor. Se eu sei ali, se eu obtive uma informação de que eu não preciso estar pressionando, de que eu não preciso estar cobrando, de que eu não preciso estar todo o tempo no pé, então é isso que eu devo fazer. Eu não vou contrariar as informações que já foram repassadas por vivências de outras pessoas. Então a melhor forma de ajudar o residente é buscando informações, e buscando aí a hora certa de ter um diálogo com o residente. Tem assuntos que ainda não podem ser abordados aqui dentro da instituição, vai ter que ser abordado lá fora. Mas você já pode ir preparando o residente nos períodos de visita, quando você vier conversar com ele. É muito importante você deixar claro como é que está a situação, a realidade, para que ele não fique fantasiando na sua mente que está tudo um mar de rosa, que está tudo perfeito. Então a realidade deve ser dita. Ele fala aqui também assim: você deve ter um posicionamento firme, mas com um olhar crítico, não deixando também de dar essa autoajuda. Não é que você vai chegar aqui só criticando e falando tudo que aconteceu, porque você fez isso e fez aquilo, você prejudicou. Não, você vai agir de uma forma crítica, mas ao mesmo tempo de autoajuda, tentando ajudar, ofertando aí o seu melhor. Vale lembrar que os familiares não precisam se sentirem culpados pelo fato de o residente, o dependente, estar na situação que está. A gente sabe também, irmãos, que existem sequelas, sentimentos, remorsos que vêm do passado, da vivência com a família, da criação. Mas é importante a gente lembrar que essas coisas, elas ficaram no passado. E a realidade agora é essa: você está tendo que vir aqui, está tendo que ofertar uma ajuda, então que você faça isso da melhor maneira possível. Sem estar lembrando, remoendo o passado, cobrando coisas que já aconteceram. Até porque não tem como voltar atrás, já aconteceu. O melhor a ser feito agora é olhar para frente e focar em soluções. E a melhor forma para a família gerar soluções para o dependente é acolhendo. É ofertando carinho, amor, é ajudando de verdade. Princípios fundamentais para serem adotados pelos familiares de usuários. Você deve parar de tentar controlar todas as situações. A gente não tem controle de tudo. Até quem tem a sua vida secular, que não tem problemas com dependência, com álcool, com drogas, tem aí as suas frustrações, tem aí de certa maneira, por muitas vezes eles perdem o controle da situação, que dissera
quando se tem alguém que está passando por um processo terapêutico. Claro, a gente não vai ter autonomia sobre todas as situações, então a gente não precisa querer ter o domínio, o controle, estar controlando. Se tu não ficar aqui, não vai acontecer isso. O despertar tem que partir do próprio residente. E por muitas vezes essa cobrança extrema de querer controlar a vida dele só prejudica. Então é importante que você entenda, você vai fazer a sua parte, mas dando liberdade para que ele escolha o que ele quer da vida dele. E o residente, né, apontando para os que estão aqui, é importante que você tenha interesse de mudar de vida, meu amigo, porque o problema da adicção é exclusivamente seu, é você que se envolveu. Então você precisa dar um jeito de sair da dependência, tem que fazer a sua parte. Outro princípio muito importante, você deve se empenhar em impor limites que sejam reais e que faça o que estiver ao seu alcance, para que esses limites sejam respeitados. A família tem os seus limites. Os residentes precisam entender que a família está lá fora, ela está vivendo a vida dela, ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que viver. O que acontece? É muito comum durante o período de internação, vamos usar essa palavra, de acolhimento, o residente ficar cobrando da família, porque não me ajuda, não me manda isso, eu não tenho apoio. Então usam muitas vezes isso como pretexto para não colocar em prática a sua recuperação. Então a família tem a responsabilidade de impor limites que sejam reais. Não é fantasiando, querendo demonstrar que está tudo bem ou que está um mar de rosa. Não, você vai impor limites reais e vai deixar isso claro diante do residente. Você vai explicar da melhor forma possível para que ele entenda e interprete da melhor forma. É muito importante você ser rígido e seguir um comportamento onde você se imponha de forma clara e objetiva. Para de ficar enrolando. Tem muitos familiares que enrolam muito. Não tenho condições de fazer alguma coisa, mas eu vou tentar, eu vou fazer isso e aquilo. Você vai colocar a situação real. Se der para fazer, fale, eu vou conseguir fazer, eu vou ajudar, eu vou fazer isso. Mas se não der, fale também. Porque às vezes o residente na recuperação ele vai criando expectativas a partir da fala da família. A família diz que vai dar certo, diz que vai fazer, então fica confiando naquilo. E quando não dá certo, o que acontece? Se frustram e por vezes abandonam o tratamento por conta de situações minúsculas que só poderiam ser resolvidas com um diálogo. Ele diz também assim, pare com os julgamentos, não jogue na cara o que você já fez ou o que está fazendo. Faça tudo de maneira coerente e recíproca, mas sempre sendo sensato em suas palavras. Ou seja, eu falei isso no início. Você não precisa estar jogando, alegando, eu venho lá de longe para te ver e tal. Não, você tem que ser real, verdadeiro, você vai falar a realidade. E você, claro, tem que se pôr no lugar do residente. Ele está fazendo a parte dele, faça a sua, sem cobranças desnecessárias, sem estar jogando na cara aquilo que você fez ou que você deixa de fazer. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante que a gente não esteja trazendo para o nosso presente os remorsos, as mágoas do passado, de atos e acontecimentos que o residente fez. A gente muitas vezes vem, mas não vem de bom gosto, faz, mas não faz de boa vontade e acaba assim, em vez de ajudar, prejudicando o residente. Ele diz assim, saiba seus limites, você vai precisar se impor. Você vai precisar agir de maneira correta, sem muitas cobranças. E não permita que as situações roubem as suas forças. É muito interessante esse ponto dessa fala, porque a gente sabe, irmãos, é muito difícil lidar com um dependente. A família sofre muito, porque em vez de estarem aqui, era para estarem contribuindo de uma forma positiva na vida do familiar. Mas a situação chegou ao limite no qual você precisou buscar uma ajuda, uma instituição. Então isso aqui já está acontecendo, não tem como mudar. A família muitas vezes se sente sufocada, se sente cansada, exausta. O que eu, quanto residente,
posso fazer? Eu preciso, irmãos, lembrar e entender que a minha família, ela tem a vida dela. Os meus familiares estão lá fora, eles estão tentando, eles estão assim como nós, lutando para conquistar, para obter e alcançar os sonhos deles. Então eu preciso respirar fundo, eu preciso buscar em Deus forças para que eu possa vencer as minhas dificuldades. Cada um faz isso de forma pessoal, única, exclusiva e individual. Por quê? Porque na realidade toda a humanidade está cansada. E a gente precisa respeitar as vivências e situações de cada um. Ele continua dizendo: procure perdoar, se livre dos ressentimentos, das mágoas do passado e busque se livrar da bagagem pesada dos acontecimentos passados. É como eu falei, a gente traz as mágoas, as vivências lá de trás e isso pesa. Quando a gente não tira essa bagagem pesada, a gente quer transferir para alguém. O ideal é que a gente transfira para Deus, né? Porque ele diz em Mateus que aqueles que estão cansados têm que vir a ele. Vinde a mim os que estão cansados. Então, tá cansado, não desconta no próximo, não desconta no outro. Busca uma estratégia em Deus para que você possa se livrar de toda essa bagagem. Porque às vezes, irmãos, tem residentes que já são terceira, quarta, quinta internação. A família sofre com isso. Por quê? Porque ela quer acreditar que você vai se livrar da dependência. Mas a cada vez que você recai, a cada vez que você entra na instituição, passa um período e não consegue ficar de pé, ela se frustra um pouco mais. E vai se tornando bagagem pesada, que por vezes faz com que os próprios familiares desistam de ajudar, né? Muitos familiares dizem: eu não vou mais, agora é contigo. Por quê? Porque se cansa. Do jeito que a gente cansa de estar aqui, né? Eu sei que tem muitos que dizem, acordam e dizem: eita, rapaz, já estou cansado de estar aqui. Estou cansado de olhar para a cara de fulano, de ouvir a voz de ciclano. Todo discurso na casa terapêutica às vezes parece ser enfadonho, repetitivo, não é isso? Então é o cansaço da bagagem, da vivência que você já vem trazendo. Mas para que você se livre dessa bagagem, meu irmão, o ideal é que você mude, faça um movimento contrário. O residente precisa realmente, se ele não quiser retornar para a casa terapêutica, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar limpo, ele tem que ficar de pé, ele tem que buscar realmente mudar. Porque senão vai se repetir novamente. Felizes são aqueles que ainda conseguem retornar para a casa terapêutica, não é isso? Porque muitos acabam perdendo a sua própria vida. E tudo isso são bagagens que precisam ser consideradas. Mas a gente precisa entender que essa bagagem ela é pesada. E o único que pode nos dar alívio com relação a essa bagagem é Deus. Amém? Então eu vou continuar, a gente já está finalizando, eu vou dar só uma ênfase, dá tempo ainda, dá tempo, né? Diz assim, ó, quando ele fala de procurar perdoar, é buscar realmente viver a realidade do futuro, do presente. O presente aqui agora vai te ofertar a chance de ter um futuro melhor. Se você fizer da maneira correta, se você receber a ajuda que está sendo proposta da maneira correta, o teu presente agora vai ser um ponto de partida para que tu tenha um futuro melhor, um futuro abençoado. É um exemplo, para que melhores exemplos do que o irmão José? Um dia a gente estivemos sentado aí ouvindo, mas a gente entendemos que poderia ser a última chance. Poderia ser a última oportunidade. E o que a gente fez? Abraçou essa oportunidade. Então, para que você, meu irmão, faça um movimento contrário, diferente, e tenha no teu futuro a chance de uma mudança real e verdadeira, você vai precisar começar a fazer isso aqui e agora. Nesse momento você vai começar a dar o pontapé inicial para uma vida melhor. Ele diz: foque em fazer a sua parte e a faça da melhor maneira possível. Foque, meu irmão. Se a sua responsabilidade hoje é quanto recuperando, você está aqui, você tem que focar nisso, meu amigo. Eu vou fazer a minha parte. Não vou fazer a minha parte,
por conta de educadores, por conta do psicossocial ou por conta do pastor, não. Eu vou fazer a minha parte é porque eu preciso ficar bem. Eu vou fazer a minha parte é porque eu mereço viver. Eu vou fazer a minha parte é porque eu mereço gozar das coisas boas que a vida tem a oferecer. Porque eu tenho certeza, irmão, quem está na instituição já está cansado de sofrer. Já está cansado de viver desse jeito. Então, para que se viva ao outro lado da moeda, né, o ideal é que você foque em si mesmo. E você busque a cada dia fazer o seu melhor como para Deus, não para os homens. Se você focar em fazer o melhor para Deus, meu irmão, o Senhor com certeza vai ofertar coisas muito boas para a tua vida. Ele vai te abençoar de uma forma poderosa. E ele finaliza dizendo assim, ó, dentre tudo o que já foi vivenciado entre você, familiar, e vocês, os dependentes, deve-se levar em consideração as suas próprias possibilidades, a sua história, buscando sempre estar bem o suficiente para que dessa maneira você possa ofertar uma ajuda sensata. Então isso aqui é direcionado para o familiar do dependente, que já conhece, porque vai aprendendo com o tempo quais são as estratégias do dependente, quando se fala em relação à manipulação, à enganação, à mentira. A família também vai aprendendo. Então a gente deve levar em consideração essa história, o que você já aprendeu. Quando, por exemplo, no caso de alguém que é reincidente, que já esteve na instituição, concluiu o processo terapêutico, saiu, não conseguiu ficar de pé, a família deve observar todos os pontos para que, se porventura acontecer uma próxima vez, você já saber como lidar com aquilo. E isso, irmãos, é muito evidente. O comportamento de alguém que não está realmente firme na sua recuperação, ele é evidente. Ele é evidente. A família consegue observar. Por vezes, quem não observa é o residente, que está fazendo o mesmo movimento repetitivo, mas em busca de resultados diferentes. Não vai acontecer resultado diferente enquanto você estiver com o mesmo comportamento, agindo da mesma maneira, no mesmo caráter, na mesma forma de ver a vida. O ideal é que você faça o movimento contrário. Claro, respeitando a sua história, respeitando a história do familiar e buscando sempre ofertar o melhor. Ele diz assim, ó, oferecer uma ajuda. Afinal, se você não estiver bem suficiente, você não irá conseguir ofertar uma ajuda válida ao dependente. Se a família não conseguir, de alguma maneira, buscar forças, conseguir estratégias, informações, ferramentas para lidar com o dependente, além de dele estar adoecido, você vai se adoecer. E o que acontece quando se está doente? A Bíblia diz que um cego não consegue guiar outro cego. Quem está doente dificilmente vai conseguir ofertar uma ajuda para quem está querendo ficar bem. Então a família precisa sim buscar, dar um jeito, se organizar, se estruturar, buscar fazer a sua parte, sem permitir que a situação do recuperando afete na sua vida, na sua vivência de uma forma direta. Eu não vou deixar de viver a minha vida porque ele está na instituição, não. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar buscando realizar os meus sonhos e vou ainda assim continuar ofertando a minha ajuda da melhor forma possível, mas sem interferir na minha vida pessoal. Eu preciso ter o controle sobre isso. Eu sei que isso pode parecer difícil, porque não tem como não se envolver quando um familiar está precisando de ajuda, principalmente na dependência química, não tem como não se envolver de uma forma direta. Mas se você, meu irmão, buscar as ferramentas corretas, se você estiver bem espiritualmente, psicologicamente, fisicamente, com certeza você vai poder ofertar uma melhor ajuda para o residente. E ele finaliza dizendo assim: não permita que essas situações vivenciadas tire de você a sua felicidade, o seu desejo pela vida e o seu desejo de viver bem. Você tem que entender, tudo acontece porque Deus permite acontecer. Inclusive tudo que está acontecendo aqui agora, está acontecendo porque Deus permitiu. Nem os residentes são culpados e nem vocês são culpados. A gente não tem que estar buscando quem é o culpado, porque tu não quer prestar, porque tu é assim, assim assado. A gente não precisa disso.
A gente precisa focar no que a gente deve fazer para ajudar, para sair dessa situação. A gente deve focar na solução desse problema. Porque quando a gente fica buscando culpado, a gente vai ficar no mesmo lugar, a gente não vai evoluir. Mas quando a gente foca em oferecer uma ajuda da melhor forma possível, com certeza a gente vai progredindo. A gente vai progredindo, vai evoluindo e chega o dia que toda essa situação fica no passado como uma lembrança, como uma experiência que foi vivida. Amém? Ele diz, olha, foque no seu bem-estar. Não deixe que essa situação roube a tua força. Não deixe que essa situação tire a tua paz. Não deixe que essa situação te coloque em um estado depressivo, onde você não consiga viver. Você tem que conciliar essas coisas. E para finalizar, como um bom cristão, eu não posso deixar de orientá-los a buscar a presença de Deus, a palavra do Senhor. Porque eu te digo, meu irmão, nesses tempos difíceis, é Jesus que é o alívio. É Ele quem nos dá força para que a gente possa suportar as situações da vida, que são muitas e muitas vezes são difíceis. Mas se você se apegar com Deus e tiver fé, com certeza você vai vencer no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? E para finalizar, a gente vai explanar um pouco do versículo que a gente leu, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, ele diz assim: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, com toda a tua alma e todo o teu poder. Estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Então o que foi dito aqui, você deve guardar no teu coração. Porque se você não guardar no coração, vai ser apenas mais um discurso de alguém que veio aqui e falou alguma coisa para você. Mas se você guardar isso no seu coração, você vai lembrar, ao longo dos seus dias, você vai lembrar. Olha, aquele pastor veio lá da casa dele e me falou isso e isso e isso. Se deu certo com ele, pode dar certo comigo também. Amém? Então aqui eu agradeço essa oportunidade, não sei se atingiu o horário, mas eu quero agradecer aos familiares dos residentes, quero agradecer aos residentes. Continua a minha fala dizendo, meu irmão, que você é forte, você vai conseguir. Pessoas como nós, irmãos, que enfrentamos tudo que passamos na rua, passamos lá na adicção, a gente temos forças. Dentro de nós existe uma força que alguém que nunca passou pela dependência não tem. A força que o adicto tem, ela é diferenciada, ela é poderosa. Cabe a você focar essa força em algo bom. Foque essa força em servir a Deus, em obedecer a palavra de Deus. Foque essa força, meu irmão, em fazer o que é certo, o que é correto, o que é honesto, o que é justo. Se você focar, meu irmão, o mesmo empenho que você tinha para ir buscar, obter a sua droga de preferência, se você focar esse mesmo esforço em se recuperar, esse tratamento aqui vai ser fichinho para você. Glória a Deus. Esse mês aqui vai passar rápido. E quando você chegar lá fora, você vai dar o seu melhor e você vai se destacar. Você sabia, irmão, que os adictos, eles têm a facilidade de se destacar em tudo que eles fazem. Por quê? Porque a nossa capacidade, ela é diferenciada. Eu digo isso, irmãos, por experiência própria. Desde o dia que eu me posicionei em obedecer a palavra de Deus, onde eu chego, o brilho do Espírito Santo exala. Oh, glória! Prova que quem está na nossa vida é Deus. Amém? Amém. Que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Ata ela no teu pescoço. Quando tu acordar, quando tu levantar, tu lembra, meu irmão, que tu já sofreu demais e que tu merece viver bem, que tu merece agora ser feliz, que tu merece agora ver o outro lado da moeda. Você merece. Você está vivo, você está respirando. E para você, com certeza, ainda há esperança. Oh, glória. Amém? Eu quero já agradecer a todos no nome do Senhor Jesus. Vou passar a parte para o irmão José.